A paz, Senhor Jesus, a todos que me assistem. Vou entrar agora num novo assunto que é importantíssimo para a nossa época. Porque entre nós, os reformadores, está havendo muitas dúvidas a respeito da predestinação. Uma coisa confusa que vai trazendo perda para o Evangelho. Porque se uma pessoa está predestinada a ser salva e outra está predestinada a ir para a perdição, não existe mais vontade de se pregar o Evangelho, porque aquele que está salvo, está salvo antes da fundação do mundo, ele foi escolhido para ser salvo e nada tira a salvação dele. E aquele que está perdido para ir para o inferno, nada tira que ele vai para o inferno. E isso se torna uma confusão que vai fazendo a perda até de interesse de pregar a palavra. Por quê? Se é desse jeito, não precisa nem trabalhar, vamos cruzar os braços e deixar a coisa fluir. Então, como não é bem assim, precisa estudar e, de acordo com as revelações que nos é dada, principalmente para os novos reformadores, que estão se baseando na palavra, mas não conseguiram uma revelação perfeita do Espírito Santo. A partir do momento que nós estudamos com carinho as Escrituras, nós chegamos a umas as novas condições que está estabelecida pelo Espírito Santo, porque existe um segredo e só o Espírito Santo pode revelar. Então, pelas novas revelações, a gente vai trazer esse estudo bem conclusivo e bem baseado nas Escrituras para não se tornar heresia, porque tudo aquilo que se formula tem que ser baseado nas Escrituras. Se não tiver base, então é heresia. Muito bem. Bom, começando. Um teólogo holandês chamado Jacob Herman, que viveu de 1560 a 1609, era o melhor conhecido pela sua forma latinizada do seu último nome, Arminius. Ainda que educado na tradição reformada, ele se inclinou para as doutrinas humanistas de Erasmo, porque tinha sérias dúvidas a respeito da graça soberana de Deus, como era ensinada pelos reformadores. Seus discípulos, chamados arminianos, ou sectários de Armínios, disseminaram o ensino do seu mestre. Alguns anos depois da morte de Armínios, eles formularam uma doutrina em 5 pontos principais, conhecidos como 5 pontos do arminianismo. Pelo fato das igrejas dos Países Baixos em comum com as principais igrejas protestantes da Europa, subscreveram as doutrinas reformadas da Bélgica e confissões de Heidelberg. Os arminianos resolveram fazer uma representação ao parlamento holandês com um protesto contra a fé reformada, cuidadosamente escrita, e foi submetido ao Estado da Holanda em 1618 pelo Sínodo Nacional da Igreja, e reuniu-se em Dort para examinar os ensinos de Armínios à luz das Escrituras. Depois de 154 calorosas sessões, que consumiram 7 meses, os 5 pontos do arminianismo foi considerado contrários às das Escrituras e foram declarados então heréticos. Ao mesmo tempo, os teólogos reafirmaram a sua posição sustentada pelos reformadores protestantes como consistente com as Escrituras. Então formularam aquilo que é hoje conhecido como 5 pontos do calvinismo, em honra do grande teólogo francês João Calvino. Ao longo dos anos, a estudada resposta do Sínodo de Dort às heresias arminianas tem sido representada na forma de um acróstico que, formulado pela palavra tulip, se representa dessa maneira. Os 5 pontos calvinistas são estes. T, começando com a palavra T, de tulip, total depravity, total depravação. Unconditional election, eleição incondicional. Limit
Tormented, expiação limitada. Irresistible grace, graça irresistível. Perseverance of saints, perseverança dos santos. E esses foram 5 pontos que nós vamos examinar agora, em pormenores. Primeiro ponto, vontade livre. O primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Os reformadores reconhecem que o homem foi dotado de vontade livre, mas concordam com a tese de Lutero, defendida em sua obra chamada A Escravidão da Vontade, em que o homem não está livre da escravidão de Satanás. Arminius acreditava que, com a queda do homem, esta não foi total, ele sustentou que no homem restou bem suficiente, capaz de habilitá-lo a querer aceitar a salvação em Jesus Cristo. Ponto 2. Eleição condicional. Arminius ensinava também que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que se deve crer. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna. Uma vez que Deus previu que ele exercia livremente a sua vontade, em um ato de vontade positiva para com Cristo. Bom, ponto 3. Conquanto a convicção posterior de Arminius fosse a que Deus ama a todos, em que Cristo morreu por todos e que é Pai e não quer que ninguém se perca, ele e seus seguidores sustentam que a redenção usada como sinônimo da expiação é geral em todas as palavras. A morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Ponto 4. O arminiano, em seguida, crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele envia seu Santo Espírito para atrair os homens a Cristo. Contudo, desde que o homem goza da sua própria vontade, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Esta ordem arminiana sustenta que primeiro o homem exerce sua própria vontade e depois nasce de novo. Ainda que o arminianismo creia que Deus é onipotente, insiste em que a vontade de Deus em salvar a todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Então a individualidade do homem pode frustrar a vontade de Deus. Quinto ponto. O homem pode cair da graça. O quinto ponto do arminianismo é que a consequência lógica das precedentes posições do seu sistema pode alterar tudo. O homem não pode continuar na salvação a menos que continue a querer ser salvo. Então esses são os 5 pontos arminianos. Agora vamos contrastar esses 5 pontos agora. Para isso, vamos fazer a leitura aqui do ponto 1. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre, ou seja, ele é de livre escolha. Então, o homem pode escolher ser salvo ou não ser salvo. Ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás, ou seja, pode escolher a vontade, servir a Satanás ou servir a Deus.
Então a salvação depende só da obra da fé. Ele tem fé, ele vai concluir naquilo que ele tem fé. Já o calvinismo responde que os homens não regenerados, ele é absolutamente escravo de Satanás. Então, o homem que não se regenerou, ele é escravo de Satanás. E por isso, ele é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente para salvar-se. Então, depende, então, da obra de Deus, que deve vivificar o homem, antes que esse possa crer em Cristo. Mas, vamos terminar esse ponto aqui para um novo vídeo para ficar mais esclarecedor.